A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Vamos falar sobre Gênesis, capítulo 9. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: tenham muitos filhos, e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento, mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenham muitos filhos, e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Então, Deus já está advertindo contra o homicídio. Até mesmo o animal que ferir uma pessoa, não vou dizer pelo instinto, mas aquele animal feroz que ataca não para se alimentar, mas por maldade, esse também será morto. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes e com todos os animais que saíram da arca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens. Sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra, como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais. Colocarei o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Esse arco-íris, para quem já viu, ele tem um anel, e ele no centro dele é um cinza escuro, e nas bordas ele tem duas cores, e na outra borda ele tem mais cores. Então não são dois arco-íris como as pessoas veem, é apenas um. É que a parte colorida às vezes se destaca mais que a parte central, mas ele é muito lindo. E este é o sinal quando as pessoas falam assim: ah, isso é coisa do arco da velha. Que velha? O arco da velha aliança de Deus com Noé, tá certo? Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais, e assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca com ele, foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes dele se espalharam pelo mundo inteiro. Então, os descendentes de Sem, Cã e Jafé se espalharam ao longo dos anos pelo mundo inteiro. E aí você vai ver, quando América do Norte, América do Sul foram descobertas por Colombo e Cabral, havia o quê? Índios. Então, são esses descendentes. Numa vida onde você não tem muito o que fazer, não tem uma estrutura, não havia a industrialização como tem hoje, você vive o quê? Você vive primitivamente, de arco, de flecha, de lança, e você pega o que você pode, peixe, um animalzinho qualquer, você vive da plantação, e assim vai.
Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Então nós vamos ver que Noé, agricultor, ele podia ter feito qualquer coisa, menos fazer uma plantação de uva. Ele podia ter feito o quê? Cuidar dos animais que estavam ali. Ele podia ser um pastor. Tudo bem, um agricultor, uma profissão honrada. Mas no caso de Noé, não foi. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. E Noé disse: Maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E disse mais: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Viu o que acontece quando um pai amaldiçoa um filho? Não é uma coisa muito agradável, né? E essa maldição, se ela não for, vou dizer assim, quebrada, vai caminhando, e nós vamos ver lá na frente, em Êxodo, que essa maldição perdurou, né? Capítulo 10. São esses os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos três nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra com a sua própria língua. Os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabiteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi foi o pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso, e é por isso que se diz, seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as 3 em Sinar. Daquela região, Nimrod foi para a Síria e ali construiu as cidades de Nínive, Reobote-Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes de Egito foram os povos da Líbia, Anã, Leabe, Naftu, Patrus, Caslu e de Creta, de quem os filisteus descenderam. Canaã foi o pai de 2 filhos, Sidom, o mais velho, e Et. De Canaã também nasceram os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arquitas, os Sineus, os Arvaditas, os Zemareus e os Amateus. O território dos cananeus se estendeu para o sul, desde Sidom até Gerar, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, perto de Laza. Esses foram os descendentes de Cã.
cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ul, Jeter e Mas. Arpaxade foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Eber. Eber foi o pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Joquitã. Joquitã foi o pai de Almodar, Salef, Azarmavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesa até Cefar, na região montanhosa do leste. Esses foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Descenderam de Noé, que descenderam de Adão e Eva. Tá certo? Um detalhezinho aqui. Os filhos de Arã. Esse é o Império Assírio, em mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Já o Império Assírio já estava sendo montado de uma certa forma, inimigos de Israel. Amém? Gênesis capítulo 11. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Quando Sem, Cã e Jafé se afastaram, cada um foi para o lado, falamos agora há pouco que cada um tinha o seu próprio dialeto, o seu próprio idioma. Então, Sem falava de um jeito, Cã falava do jeito dele e Jafé do jeito dele. Tá certo? Mas aqui você vai ver o seguinte: todos usavam as mesmas palavras, ou seja, falavam do mesmo jeito, um jeito que todo mundo entendia. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro." Essa torre de Babel tinha 2 objetivos. Eles queriam se aparecer e também eles queriam ficar livre de um outro dilúvio, caso houvesse. O que isso nunca aconteceu nem vai acontecer, como nós já vimos alguns minutos atrás. Tá certo? Continuando. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse: "Essa gente é um povo só e todos falam uma língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e espalhar a língua. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo." Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Tá certo? Entenderam agora
por que cada um tem seu idioma, cada um tem o seu lugar próprio de moradia. São esses os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu o seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. A Bíblia, quando ele pega um descendente, um filho, por exemplo, ele vai contar a linhagem deles. Lá na frente, nos evangelhos, nós vamos ver que Mateus fala da genealogia de Jesus. Lucas também fala, mas há uma diferença entre um e outro, porque Mateus pega a genealogia dos reis e Lucas pega a genealogia dos sacerdotes. Para quê? Para eles mostrarem o que Jesus era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Tá bom? Mas no caso aqui, quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 500 anos e 3 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Deixa eu voltar aqui. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 503 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu o seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu o seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 309 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Terá. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Agora nós vamos ver a descendência de Arão, de Abrão. São esses os descendentes de Terá, que foi pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Iscá eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e sua nora Sarai, que era a mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Essa Bíblia não tem muita referência, mas Sarai era meia irmã de Abrão. Era filha de Terá com uma concubina, digamos assim. Tá? Então Sarai era meia irmã de Abrão. Capítulo 12. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros.
Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Então nós vamos ver o que acontece hoje com Israel. Por que quando Israel entra numa guerra, morreu um israelita e do outro lado morreu 20, 30? É por causa disso. Se você abençoar a nação de Israel, abençoado você será. Se você amaldiçoar a nação de Israel, maldição virá sobre ti. Entendeu? Israel é o milagre vivo de Deus. Está aí para todo mundo ver, é meu filho que eu escolhi. E ninguém enxerga, não consegue enxergar. É como se Deus fechasse os olhos, tornasse em cegueira. Tá? Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: Eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Abraão no Egito. Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, a sua mulher: Escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, dirão: Essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso, o rei mandou chamar Abrão e perguntou: Por que você fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está sua mulher. Saia daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com sua mulher, com todas as coisas que eram dele. Uma pausa. Nós vimos que Sarai era estéril. Mas como que Sarai era estéril? Como é que eu vou descobrir se Abrão não era estéril? Nós vamos ver que quem escreveu esse livro foi Moisés. E quem ditou para ele foi Deus. Quando ele ficou 40 dias lá no monte, nós vamos ver isso lá na frente. Tá certo? 40 dias ele ficou lá no monte. Depois ele desceu e teve aquela confusão toda porque Arão tinha feito um bezerro para que o povo adorasse. E quando Deus estava ditando para Moisés, ele falou: Sarai era estéril nessa época. Tá certo? Então, nesse tempo que Sarai ficou no palácio, ela ganhou algumas coisas, inclusive uma serva chamada Agar. Quando o rei expulsou eles de lá, mas vamos pegar em primeiro lugar o objetivo de que Abrão foi parar no palácio.
foi parar lá no Egito. Por quê? O rei ficando doente, o rei, as esposas, os filhos ficando doentes no caso, ele ia perguntar: o que é isso que aconteceu? O teu Deus, por acaso, é maior do que os nossos deuses? Sim, Abraão começaria a falar do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E qual o objetivo de Deus nessa história? Ser conhecido por Faraó. Faraó deveria então se converter a esse Deus. Porque quando um cristão está num lugar, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ser luz. Abrão, sendo luz ali, Faraó reconhecendo que Deus de Abrão era único e verdadeiro, Egito todo se convertia. Mas não foi o que aconteceu. O Faraó não teve essa visão. E pegou e falou: Abrão, tudo que é teu, você pega e some daqui. Tá certo? Nós encerramos por aqui. Próximo vídeo falaremos de Gênesis capítulo 13. Deus abençoe.